Graça e paz, irmãos. Que bom a gente estar de volta com esse programa Reflexões para a Vida. A ideia, irmãos, é a gente promover o estudo da palavra, levar mais e mais pessoas a ter um tempo com Deus. De que maneira? Parando, orando, lendo a Bíblia, sendo transformado por ela. Esse é o nosso objetivo. Mas nada mais do que isso. Porque quando começarmos a vivermos uma vida intensa com Deus, nossa vida muda. Só que para muita gente viver com Deus é frequentar a igreja, culto todo dia. Não é assim. Isso até cansa. É ter uma vida devocional, como eu estou fazendo aqui, conversando com vocês, mas também tendo meu tempo, lendo o texto bíblico e tirando lições para a minha vida e para a vida de muitas pessoas. Desenvolva isso, irmão. É isso que nos motiva a fazer esse programa, a despertar uma vida com Deus, uma vida devocional. Porque muita gente está buscando a igreja, frequentando e fazendo cursos e treinamentos, enquanto o grande segredo da fé é você viver um dia após o outro em comunhão com Deus, lendo as Escrituras e aprendendo da palavra. Então você que tem ouvido o nosso programa sabe que esse é o objetivo. Você que está ouvindo agora pela primeira vez, o Senhor tem transformado a vida de muita gente. Claro que tem muita gente que não quer, acha muito simples, quer complicar a vida com Deus. Viver com Deus é muito fácil. É uma luta se manter na fé, mas é muito gratificante. Sabe o que é que falta para muita gente? Compromisso e disciplina. Se você quer mudar a sua vida, isso não é só com a igreja não, ou com a fé, é com tudo. O grande segredo é disciplina e compromisso. Compromisso em aprender, em crescer, em concluir o que começa. Disciplina em se manter focado naquilo que você quer fazer. E esse texto aqui que Paulo está falando, ele está usando ele como exemplo. Que ele der para que as pessoas olhem para eles e aprendam com ele. Mas para entender o que eu quero falar, vamos ler o texto bíblico que Paulo cita à igreja de Filipenses que a gente tem estudado. Lembrando que ele está preso, está passando um momento difícil, mas ao mesmo tempo essa carta é uma carta de amor, porque ele é apaixonado por esse povo, porque esse povo tem ajudado ele, tem orado por ele. E por gratidão ele traz conselhos fundamentais nessa carta. Olha só o que diz o texto bíblico. Abra lá sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, do versículo 17 em diante, que diz assim: Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhe com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Vou repetir. Meus irmãos, continuem a ser meus imitadores, e olhe com atenção também os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Aqui nesse texto, Paulo está falando do verdadeiro discipulado. Irmãos, na Bíblia, não é só ensinar teoricamente, é mostrar como vive. Então Paulo aqui está revelando que não é só o conhecimento que transforma a vida, mas o exemplo de vida. O como coloca o conhecimento em prática. Muita gente sabe a respeito da Bíblia, mas não vive aquilo que está escrito ali. Isso aí é muito sério. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele fala aqui. Você tem sido imitador de quem? Porque no processo de transformação de vida, tem muita gente que se acha tão bom assim. Não, eu olho direto para Cristo, eu sou igual a Cristo. Não, meu irmão. Nós convivemos. Ser cristão é conviver com outros cristãos. E no momento da tua história, alguém te ajudou. Alguém foi exemplo para você. Alguém foi modelo de perseverança, de fé. Ah, mas eu consegui tudo sozinho. Você pensa que conseguiu tudo sozinho. De repente agora você pode até estar sozinho. Ou de repente a pessoa que foi exemplo para ti, depois quando você amadureceu, viu que ela não era isso tudo. Ela tinha falhas e cometeu pecados.
mas ela foi um tempo o exemplo de fé para você. Deus colocou aquela pessoa na tua vida. Aqui existem duas lições. Primeiro, devemos ter pessoas para nos espelhar. Sim. Mesmo que ela tenha falha, a gente olha para as falhas para aprender a não fazer o mesmo que ela faz. Ou exemplo de pessoas que são realmente dedicadas a Deus, para a gente tentar chegar lá e ser igual. Esse é o primeiro lição disso aqui. É ter gente para se espelhar. Porque mesmo que as pessoas cometam erros, isso serve como uma lição para a nossa vida. Eu não vou fazer aquilo que aquele irmão está fazendo, porque a Bíblia não diz para fazer aquilo. É um ensinamento também. E outro ponto é nós sermos exemplo também. Quem você tem discipulado? Quem você tem levado a palavra? Pessoas têm que olhar para você. Que tipo de cristão você tem sido? Para que as pessoas olhem para você e vejam a luz de Cristo brilhando em sua vida. Pense nisso, irmão. Paulo, olha só a ousadia que ele fez. Seja meus imitadores. Será que você pode falar isso? Porque discípulo é só de Jesus. O máximo que a gente faz é imitadores. Quando a gente faz discípulos, é discípulo de Cristo. Entendam isso. Nós temos imitadores, pessoas que olham pra gente e tentam fazer igual. Mas quando você discipula, ou você ensina uma pessoa, é tentar ser igual a Jesus. Só que nossos gestos, nossas ações, eles gritam, eles falam. Seja um exemplo. Seja uma pessoa dedicada a Deus. Mas olhe também para pessoas assim. Aprenda, busque, conviva com outros irmãos. Hoje a gente vive um momento na igreja que as pessoas estão com medo de conviver na igreja, de ser igreja. Tanto que um fenômeno que existe forte hoje é o sem igreja. Não são pessoas que estão revoltadas com Deus, não. Pelo contrário, são pessoas tementes a Deus que se revoltaram com o sistema religioso que a gente vive hoje, que é muito fácil de se revoltar. A pressão que se lança sobre um membro de uma igreja é fora do comum. Tanto financeiro como a presença, o que tem que fazer, o que deixar de fazer. Aí tem uma hora que sufoca tanto que as pessoas correm. Correm mesmo. E tá certo em correr. Agora, ser cristão não é isso, mas viver juntos. Agora, se a gente aprende a conviver e viver junto como exemplo de vida para o mundo, pessoas vão se converter. Eu tenho orado ao Senhor para que haja uma reforma no país. Uma reforma em todos os aspectos. Reforma espiritual. Haja um avivamento. Que as pessoas despertem para a palavra de Deus e vivam a palavra de Deus. Porque a gente vê um proselitismo, uma busca de irmãos para ir para outras igrejas e vem para a minha igreja e aqui você vai ser curado. É o culto da cura, da libertação. Como se fosse aquele momento de celebração, o grande momento da fé. O grande momento da fé é a tua vida transformada por Deus. Deus quer transformar a tua vida. Agora procure viver com pessoas transformadas. É isso que ele fala. Olhe para pessoas que são cristãs verdadeiras. Isso só dá para olhar convivendo. É na convivência que a gente descobre quem é quem. É na convivência que a gente descobre aquele que vive o que fala e fala o que vive. Porque às vezes num culto, na pregação, no louvor, todos são santos, todos são espirituais. Mas na convivência a gente conhece o verdadeiro discípulo. Hoje as pessoas têm colocado máscaras, porque se mostrar a face real de quem são, ninguém vai se suportar. Por isso que eu tenho pedido a Deus para transformar as nossas vidas. E a nossa vida é transformada numa vida diária com Deus. Não apenas numa frequência a um culto. Ou numa campanha, ou numa oração, ou num propósito, sei lá. É na tua convivência com Deus que Ele vai moldando o teu caráter e vai transformando a tua vida. E você precisa de modelos. E também precisa ser um modelo para alguém. Pense nisso. Olhe com carinho para esse texto. E aprenda com o Senhor. Amém?
Fique na paz e vamos orar. Meus irmãos, eu gostaria de convidar você a conhecer a nossa igreja. De repente você está meio desanimado na vida e está me ouvindo agora pela primeira vez. Não quero também falar que a igreja é perfeita e é o lugar que vai mudar tudo. Mas é a reunião dos santos, daqueles que tentam viver uma nova vida, daqueles que procuram servir a Deus. Nós nos reunimos no Rio Tavares, em Forquilinhas. Abrimos uma congregação agora ali em Angelina, se você é dessa região. Dentro do Frei Damião agora também abrimos uma congregação. Tem no Pontal, tem em Palhoça. Irmãos, nós estamos ali reunidos para adorar o Senhor e ser transformado por Ele. Se você quer conhecer um do nosso trabalho, da nossa igreja, nos procure. E se você quer crescer realmente e ser transformado, o melhor jeito é aprendendo da palavra de Deus. Se você quer receber estudo bíblico em sua casa, entre em contato. Algum dos nossos irmãos pode ir visitar, que talvez more aí perto da sua casa, e vai fazer um estudo com você. Ah, pastor, mas eu não quero ir para a igreja. Tranquilo. Já falei e repito, a igreja é o lugar daqueles que adoram, aqueles que creem em Jesus. E igreja tem um monte de igreja. Agora, Deus só tem um só. E o caminho é Jesus. E o jeito de chegar a Ele é através da palavra de Deus. Então o que eu quero levar para você é o ensinamento da palavra de Deus. Onde você vai se reunir, deixa que Deus vai te guiar. A questão não é essa. A questão é a tua salvação. Tá bom? Pense nisso. Outra questão, irmãos, que a gente eu agora estou com outro projeto, que é de pintar telas e fazer alguns móveis de decoração para arrecadar fundos para manter esses projetos sociais. Então, se você quer conhecer um pouco do nosso projeto, ainda não tem muita coisa, comecei agora, tem alguns quadros apenas e alguns móveis ainda não estão prontos. Assim que for ficando pronto, eu vou postando lá no blog. Mas entra lá no nosso site, né? À direita vai estar um pôster sobre onde você vai ter acesso. Entre lá e conheça o nosso trabalho. Esse trabalho é para a glória de Deus. E eu sei que Deus vai abençoar profundamente a tua vida, se você realmente ajudar. Não só a gente, mas ajudar. Esse é o trabalho do cristão. Amém? Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela vida do meu irmão que está me ouvindo agora, Senhor. Que ele possa parar um pouco e falar contigo, Senhor. Peço por essas vidas, por todos que têm me ouvido até aqui, Pai. Sei que 15 minutos da vida de uma pessoa às vezes pode ser muito, mas para a eternidade não é nada. Transforma a minha vida, Pai, me ajuda, Pai. Ajuda aquele que está me ouvindo hoje, Senhor. Aquele que está passando um tempo difícil, de sofrimento, de luta, Senhor. Renova, Senhor. E Deus, eu peço para que a gente tenha uma fome maior da Tua Palavra, sede do Senhor, Pai. Que possamos crescer mais no conhecimento e na graça do Senhor. Deus, tire toda a força do mal, Pai, que tenta nos atrapalhar a crescer espiritualmente. Obrigado, Pai, por esse programa. Obrigado pelo apoio de muitos irmãos que têm mantido esse programa no ar. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.